palavra. Pessoal, muito boa noite a todos. Minha esposa puxou minha orelha que ela disse que eu não dou boa noite antes das palestras. Todos os meses anteriores ao mês desse nosso bate-papo, eu fico tentando bolar uma ideia de qual que é a desculpa que eu vou dar para a Ana para não dar a palestra do mês subsequente. E é engraçado que no mês de agosto é pior, porque eu penso, poxa, tanta responsabilidade a palestra de setembro, porque é um assunto urgente, é um assunto atual e é um assunto grave, quando envolve as questões relacionadas ao suicídio, né? Mas, igualmente, me vem um pensamento que não pode ser chamado de intrusivo, e talvez seja até uma dinâmica da mecânica mediúnica, que puxa a orelha lá no fundo e fala assim, igualzinho minha mãe fazia, vai sim, vai lá. E a gente, no mês seguinte, está aqui novamente para dar mais uma palestra. Eu trabalho com saúde do trabalhador. Essa é a minha função principal nos últimos 30 anos. Dentro de saúde do trabalhador, a gente acaba esbarrando em uma série de outros tipos de trabalho. Algumas pessoas falam que a gente é muitas das vezes o médico, o técnico de segurança, o engenheiro, o psicólogo, dependendo da realidade da empresa em que a gente está. Algumas empresas têm uma condição de saúde do trabalhador melhor estruturada, outras é só um profissional que é o faz tudo, né? Mas o fato é que a empresa que eu estou, uma das empresas que eu atuo hoje, porque eu também presto consultoria, eu fui olhar o índice de afastamentos, a maioria se dava por aquilo que o pessoal da classe médica chama de CID-F. CID-F são problemas relacionados ao estresse. E ali a gente tem desde um estresse mais simples até uma depressão mais grave. E aí, tomado de curiosidade, eu comecei a fazer pesquisas em relação a essa questão. E a maioria das empresas, a maioria esmagadora, e no Brasil, o maior índice de afastamentos está exatamente em doenças relacionadas ao estresse. E quando a gente escuta isso, a gente fica chocado, porque quando a gente pensa em acidente de trabalho, a maioria dos acidentes de trabalho acontece envolvendo mãos, né? Porque possivelmente é aquilo que está mais exposto à questão do trabalho. Mas mesmo assim, o índice de afastamento por doença relacionada ao estresse é 3 vezes maior que o número de acidentes envolvendo mãos. É estranho quando a gente olha sobre esse aspecto, mas não fica tão estranho quando a gente percebe a quantidade de suicídios que acontecem. E por que as pessoas estão tendo Por que as pessoas estão agindo dessa forma? Não dá para a gente julgar uma pessoa que chega a ponto de cometer um suicídio. Não nos cabe esse julgamento. Exceto se nós tivermos a condição de estarmos no lugar dela, passando o que ela está passando. Porque, psicossocialmente falando, cada indivíduo responde de uma maneira ao mesmo estímulo. Existem pessoas que, se submetidas a uma condição de pressão psicológica intensa, vai chorar. Existem outras que dão risada.
Você pergunta, de que você está rindo? Estou rindo de nervoso. Existem outros que não ligam. Pensa assim, posso resolver? Posso, então eu vou tentar. Não está no meu alcance, então não estou nem aí. Então deixa arder. Cada pessoa responde de um determinado jeito ao mesmo estímulo. Isso não é espiritismo, não. Isso é ciência. Mas de onde que então vem a nossa forma de ver a vida? De onde vem a maneira como eu conduzo os meus pensamentos? Aí sim, eu vou começar a trazer esse bate-papo nosso para dentro da ciência espírita. A questão que Kardec fez uma vez, e todo mundo conhece bem essa questão, Kardec pergunta ao espírito de verdade se os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações. O espírito de verdade, ele responde muito mais do que podemos imaginar. Às vezes eles controlam os nossos atos. Mas como pode um espírito, se eu tenho livre-arbítrio, Deus me deu livre-arbítrio, isso é uma certeza que temos, mas se eu tenho livre-arbítrio, por que eu permitirei que um espírito controle o meu ato, meus atos, controle a forma como eu vou pensar, controle aquilo que eu vou agir? E será que sou só eu que sou um ser dotado de inferioridade espiritual e moral, e que estou aqui nesse momento de provas e expiações para tentar purgar ou expurgar todo esse limbo energético, esse ranço de matéria plásmica que ainda está impregnado no meu espírito? Será que é por causa disso que esses espíritos se aproximam de mim e implantam na minha cabeça essas ideias? E aí, porque eu sou inferior, eu vou permitir que essas ideias me sejam sucumbidas à mente? Bom, então eu vou falar de um espírito, Revista Espírita, a Revista Espírita de 1868, ela fala, ela fala de uma ordem, uma organização espiritual, porque quando a gente vai no Livro dos Espíritos e pesquisa sobre a classe de evolução de cada um de nós enquanto espíritos, a gente percebe que existe o espírito inferior e lá na ponta o espírito superior. A Revista Espírita de 1863, ela fala de uma nova classificação, partindo a partir dos espíritos superiores, dos espíritos iluminados. Que ordem seria essa? Então ele dá o nome a essa ordem de ordem crística, que quando nós atingimos o ápice do nosso processo evolutivo, quando nós nos tornarmos espíritos chamados de espíritos de luz, nós não estagnaremos no processo evolutivo. A partir dali, nós entramos em uma nova classe, que é a classe crística. Bom, então em um dado momento do nosso processo evolutivo, do processo evolutivo da Terra, eis que encarnou aqui, na verdade no Oriente Médio, um espírito da qual nós chamamos de Jesus Cristo.
Jesus Cristo, num dado momento de sua vida, é levado, segundo a Bíblia, pelo Espírito Santo para vagar pelo deserto. Havia uma razão, aliás, tudo que um espírito de luz faz tem uma razão. Havia uma razão para ele estar sendo dirigido para lá. Andou durante 40 dias e 40 noites em completo jejum e estava com fome. Eu fico 6 horas sem comer e me dá vontade de ir no rodízio de pizza. Eu imagino Cristo como que estava. E então, durante aquele ápice de fome, eis que surge diante dele um espírito da qual a Bíblia dá o nome de diabo. Eu particularmente não gosto muito dessas nomenclaturas, mas entendemos-nos como tal. E diz para ele: se tu és Cristo, se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e sacia sua fome. Então Cristo virou de costa, deu as costas ao diabo, e o diabo continua tentando. Não vais me responder? Então ele olha e diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o diabo retira ele daquela realidade e transporta-o para o teto de um templo muito alto, e tenta-o novamente: se és o Filho de Deus, pula-te daqui, pois Deus mandará anjos que estenderão as mãos e não lhes deixará cair. Então Cristo mais uma vez retruca, dizendo que segue tão somente a vontade do Pai. E ele fala: mas também está nas Escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo, não satisfeito, leva-o para cima de um monte muito alto, e mais uma vez lhe provoca a tentação: vês todo esse reino? Eu te darei tudo isso, basta se ajoelhar diante de mim e me adorar. E então Cristo mais uma vez, e dessa vez ele já está de saco cheio com aquilo, de ficar sendo levado de lá para cá e daqui para lá, e fala: vai-te embora de mim, pois eu só adorarei a um Deus, ao meu Deus. E então o diabo vai embora. Mas por que eu trouxe essa passagem? Uma passagem bíblica, não é uma passagem espírita, e também é uma passagem judaica, porque quando Cristo cita as Escrituras, ele não está citando a Bíblia. Naquele tempo não tinha Bíblia, ele está citando as Escrituras do Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Aliás, se tem uma coisa que Cristo era extremamente disciplinado, era na prática do judaísmo. E então eu trouxe essa pequena passagem para mostrar que essas questões de, abre aspas, tentação, esses pensamentos ruins que vêm em nossas cabeças, isso não é um problema nosso enquanto individualidade de aspecto moral inferior, pois até os Cristos, e aí eu quis citar essa passagem, até os Cristos, que são seres superiores aos espíritos de luz, até eles sofrem processos obsessivos. E talvez eles sofram processos obsessivos muito mais perversos que nós.
Porque se nós fôssemos tentados por um espírito tão perverso, por um, abre aspas, mago negro, como são denominados os príncipes das trevas em alguns livros espíritas, como é o caso deste que tentou o Cristo no deserto, possivelmente nós sucumbiríamos por não estarmos prontos o suficiente para aceitarmos o processo de subjugação que a arte de hipnose desses espíritos são capazes de fazer. Mas graças a Deus, como diria a passagem do Evangelho e da Bíblia, dai a César o que é de César, deixe conosco os nossos obsessores, e com os espíritos dessas ordens crísticas, os obsessores que lhes cabem a luta espiritual. A questão é que um espírito de luz, ele já não está mais suscetível à prática do mal, diferente de nós, que ainda estamos muito mais enraizados na prática do mal do que na prática do bem, infelizmente. Mas estamos em uma constante luta, porque já temos condição de discernimento, de entender o que é bom e o que não é. E que muitas das vezes nós praticamos o mal sem a intenção de está-lo praticando. Mas como o próprio Kardec nos disse, nós nos cobraremos, nossa consciência nos cobrará por nossas intenções. E aí nós entramos num outro aspecto do Espiritismo, que está lá no livro dos Médiuns, que é os nossos processos obsessivos. Todos nós sofremos, em maior ou menor grau, todos sofremos. O que nos cabe fazer para não passar por processos obsessivos? O que nos cabe, na condição que temos hoje, para não sofrermos esses processos? Bom, é uma frase muito simples, também é uma frase bíblica: orar e vigiar. Só isso, orar e vigiar. Porém, os nossos desequilíbrios pró-orgulho e em especial pró-vaidade ainda nos cria arrastamentos para os pensamentos de pouca condição moral. Quando nós somos tentados, muitas das vezes por nossos entes encarnados, em algumas vezes pelos desencarnados, o sangue ferve de imediato, porque nos fere algo que para nós ainda é muito importante, que é o orgulho e a vaidade. E o orgulho e a vaidade são os principais inimigos da caridade. A mensagem foi: fora da caridade não há salvação. Nós só conseguiremos nos colocar livres dessas condições de baixa moralidade quando a gente realmente compreender o que é a caridade. Até lá, nós vamos ficar patinando. Nunca fui, acho que é em Natal que tem um paredão de areia, nunca fui lá. Na verdade, nunca fui em praia, ou de repente fui, mas era criança, né? A Ana fica postando foto na praia. Gente, tentar vencer o orgulho e a vaidade, eu imagino que seja como tentar escalar um paredão de areia, onde você sobe e parece que não sai do lugar. Mas nos é necessário, porque se nós não frearmos os nossos impulsos, nós permitiremos
os nossos impulsos morais baixos, nós permitiremos o acesso desses espíritos que desejam implantar em nossas mentes esses pensamentos malévolos. Quando um obsessor obtém sucesso, pessoal, rola no chão de rir, rola no chão de achar bom. E os processos obsessivos, eles começam de uma maneira muito simples. Aliás, a primeira etapa de um processo obsessivo tem esse nome, obsessão simples. O que é uma obsessão simples? O espírito que não gosta de você, ou que está prestando favor a outro que não gosta de você, cola em você e começa a te sugerir ideias. E às vezes ele não obtém sucesso ali com você, e você mora numa casa, é casado, por exemplo, talvez a esposa ou o marido tem mais suscetibilidade ali a escutar o espírito, talvez tenha uma inclinação para algo, talvez uma questão viciosa, que o parceiro não gosta, ou a parceira, e aí cola nele, já começa o camarada vai lá e bebe. Aí a esposa briga, ou a mulher vai lá e bebe, o marido briga. Aí ele já começa a acontecer os desequilíbrios. Os desequilíbrios geram o que? Forma pensamento. O que alimenta a energia do espírito obsessor? Energia negativa, forma pensamento. Conseguiu criar um ambiente propício para instaurar ali uma situação viciosa de um processo obsessivo. Está instaurado. O caminho está aberto. Aí vamos supor que, vendo o caminho aberto, um espírito malévolo de longa data, que tem um domínio hipnótico muito aprofundado. Opa, aquele camaradinho ali cerceou a minha vida há 1000 anos atrás. Que legal, encontrei ele. E os meus amigos obsessores mais simples já abriram um caminho para mim. Vou fazer uma festa. Aí ali começa um outro processo obsessivo que se chama fascinação. E pessoal, enquanto está numa obsessão simples, o próprio obsediado, ele tem condições por si só de se livrar daqueles pensamentos. Ele consegue por si só, começando a fazer caridade, orando, focando o pensamento em Jesus, por si só ele se blinda. Mas quando entra num processo obsessivo de fascinação, ele já não consegue mais se livrar daqueles, abre aspas, implantes mentais. Ali o processo obsessivo está realmente formado. O processo obsessivo ele começa através de uma influência energética no corpo espiritual, nos seus corpos espirituais, no seu espírito, na sua individualidade, no seu eu real. O processo de fascinação não. O processo de fascinação já acontece uma formação energética no seu aparelho mediúnico, e todos nós temos aparelho mediúnico. O aparelho mediúnico não está no espírito, não existe espírito médium. O aparelho mediúnico está no corpo, está nos seus corpos perispirituais, mas está no corpo. Não está nesse corpo denso, mas está nos seus corpos fluídicos. Aquilo ali, nem centro espírita por si só dá jeito, nem igreja, nem nada. Ali você já precisa da influência
de algo que proteja o seu espírito e da influência de algo que mitigue as doenças do seu corpo. Ali você já precisa, além de um tratamento espiritual, de um tratamento médico. Já viu quando às vezes a pessoa chega na câmara de passe ou na câmara de tratamento e fala assim, acho que a maioria dos passistas já ouviu isso: posso parar de tomar meus remédios? Gente, médium que dá passe, que fala pro paciente, para de tomar os remédios que o médico te sugeriu, ele não está preparado para dar passe. Uma coisa é o tratamento espiritual, outra coisa é o tratamento do corpo. E se não houver esse tratamento, nós partimos para o golpe final. Além da fascinação, a subjugação. Você fica chama subjugar, porque você está sob o jugo do espírito. Ali você perde completamente a noção do que é real e do que não é. Ali o espírito já chega para você e fala assim: sobe naquele prédio e pula. Ali acontecem verdadeiros, e aí eu vou retomar minha fala anterior, que nós não estamos aptos para julgar ninguém que comete um suicídio. Através do plano espiritual, em especial das ondas umbralinas, acontecem verdadeiros homicídios espirituais. Pessoas que estão sob o jugo, estão subjugadas, pessoas que de algum modo permitiram o acesso de influências negativas até elas, não se cuidaram a tempo, e os espíritos de ordem de hipnose realmente tomaram conta daquela mente. A mente material deixa de ter utilidade para aquela individualidade. A pessoa simplesmente não faz mais distinção do que realmente é para o que não é. E eu não vou nem dizer o que é real do que não é, porque muitas das vezes aquilo que a pessoa está vendo, ela realmente está vendo. Mas o que é lógico aos olhos da ciência e o que não é lógico aos olhos da ciência. Ali realmente a pessoa virou uma marionete do plano espiritual. E essa marionete, ela não é só corporal, ela é em pensamento. Então, ela vai fazer o que o espírito quiser que ela faça. E o espírito malévolo, o espírito que tem aquela condição moral baixa, ele realmente vai conduzir aquela pessoa através de pensamento e processos de adoecimento para o suicídio. E a pessoa muitas das vezes ela vai atinar para o que ela fez minutos depois de ter feito. Quando ela despertar e tiver a oportunidade de olhar para o corpo material dela caído no chão. Então, como resolver os tais pensamentos intrusivos? Pessoal, o pensamento intrusivo é uma coisa simples e fácil de você detectar. O pensamento veio de repente, ele é condizente. Nem sempre. Muitas das vezes eles são arrastados para as zonas umbralinas junto com essas entidades malévolas. E muitas das vezes eles são arrastados para as zonas umbralinas junto com esses espíritos que o escravizou mentalmente. E muitas das vezes
ele se mantém nessa condição por sua culpa, por sua própria culpa. Ele não consegue sair daquela situação por sua própria culpa, percebendo o sofrimento de quem ficou, percebendo o sofrimento próprio, e se auto-vitimando, e se auto-vitimando, e se auto-vitimando, até que de tanto sofrer, ele vai compreender a misericórdia divina e vai pedir por ajuda. E eu tenho certeza, tenho toda a fé do mundo, que a hora que do fundo do coração ele pedir por ajuda, ele vai ser resgatado. Pessoal, o pensamento intrusivo, ele nada mais é para que, poxa, quando eu tiver um, como é que eu vou saber? Ele é um pensamento completamente aquém da sua condição moral. É aquele pensamento que vem de repente, você fala, meu Deus, esse pensamento não é meu, eu não pensaria isso. Isso é um pensamento intrusivo, isso é uma forma de obsessão. E começa de uma maneira bem simples. De repente você já começa a não entender se aquilo tem lógica ou se não tem. Por exemplo, a ciência fala de uma determinada coisa, todos os médicos estão falando uma coisa. Eu vou dar um exemplo muito prático que nós tivemos na época da pandemia. A ciência falava que tinha que usar máscara, todos os médicos falavam que tinha que usar máscara, o pessoal da segurança do trabalho falava que tinha que usar máscara e tinha gente querendo ficar sem máscara. Isso é fascinação. É você não conseguir perceber o que é real e o que não é. Agora chega um momento que não, eu tenho certeza que máscara não deve ser usada. Aí pode ser subjugação. Então assim, a coisa acontece sorrateiro. Ela entra na nossa vida sorrateiro. Mas ela vai crescendo. Chega um ponto que você já não separa mais a realidade do irreal, do surreal, né? E para você, muitas das vezes, o surreal é o real. Mesmo que todos falem o contrário, você tem certeza que o mundo está errado e que você está certo. E ali, gente, quando chega no momento da subjugação, da fascinação, pessoal, só médico e centro. Ou só médico, vou falar diferente, tá? Me perdoe, centro não salva ninguém. Só médico e um tratamento energético partindo da sua crença filosófica, daquela que você achar que é mais interessante. Eu falo centro porque sou do centro, mas a gente tem o Jorei, a gente tem os nossos irmãos evangélicos que também trabalham com prestação energética, os católicos e tantas outras formas filosóficas religiosas e outras que nem são religiosas, mas que também são aplicações energéticas. Mas tudo começa numa coisinha bem simples: orar e vigiar. Pessoal, obrigado. Já? Já acabou?